para falar sobre a nova cepa do coronavírus que preocupa todos nós. A gente vai saber o que a gente pode esperar dos estudos que estão sendo feitos, enfim, dessa nossa vacinação que ainda está patinando aqui e acolá. Conosco, mais uma vez, para nossa satisfação, o infectologista e pesquisador da Fiocruz, o Dr. Júlio Croda. Dr. Júlio Croda, muito bom dia, obrigado por atender o nosso convite. É um prazer estar com vocês aí da Rádio Bandeirantes, Cláudio, Agostinho, estou à disposição. Vamos lá, Cláudio? Vamos lá, doutor, muito prazer aqui tê-lo conosco, viu? Uma honra mesmo, e também porque, afinal de contas, o senhor vai trazer aqui esclarecimentos importantes. Eu queria saber, o senhor como especialista no assunto, infectologista, pesquisador, né? Tá na linha? Tá sim, Cláudio, tá sim. Então, doutor, o senhor como infectologista, pesquisador... não, caiu, Cláudio, me perdoe. Caiu, vamos refazer a ligação com o Dr. Júlio Croda. Eu achei que era a linha anterior, mas a gente já vai retomar o contato com o Dr. Júlio Croda. Antes disso... É importante, né, ele participar do programa neste momento, porque aí uma orientação, digamos assim, ou uma liberação do Ministério da Saúde em relação aos municípios, né, aos municípios aplicarem aquelas doses que estão guardadas para serem aplicadas, enfim, como segunda dose, né, que elas sejam utilizadas já. E o doutor Júlio está conosco. Já está conosco. Bem-vindo, doutor Júlio Croda, aqui o nosso programa. Opa, Cláudio, voltei. Pois é, uma honra muito grande, viu, tê-lo aqui conosco. O senhor, como especialista, infectologista, né, e pesquisador da Fiocruz, o que é que o senhor acha dessa decisão do Ministério da Saúde de liberar os municípios a aplicarem como primeira dose aquela segunda dose que estava sendo guardada para aqueles primeiros vacinados? Existe uma previsão de chegada de 4,7 milhões de doses na próxima semana de fevereiro, né? 2 milhões da AstraZeneca, 2,7 milhões do Instituto Butantan. Além disso, em março existe uma previsão do volume bastante importante de doses, tanto do Butantan, mais de 10 milhões, como da Fiocruz também, mais de 10 milhões de doses. Então, com essa previsão, né, o Ministério da Saúde está liberando a aplicação de doses no momento que falta vacina, né? Várias cidades interromperam a vacinação dos grupos prioritários, nesse momento idosos, né? 90, 80 anos, dependendo da cidade. E isso gera muita frustração. Então, está acertado. Se tem uma previsão concreta de chegada de mais lotes de vacina, tem que liberar realmente a vacinação que está guardada para a segunda dose, porque tem uma certeza que as pessoas que estão aguardando essa segunda dose irão receber. Quer dizer, essas pessoas que aguardam a segunda dose não precisam ficar com medo, né, de não acontecer. Qual é o prazo máximo por exemplo, no caso da Coronavac, qual é o prazo máximo suportável, digamos assim, né, o aceitável para a aplicação da segunda dose? A segunda dose da Coronavac, ela pode ser ministrada entre 14 e 28 dias, né? Então o prazo máximo seria 28 dias após a primeira dose. E da AstraZeneca com Oxford tem até mais prazo, até 12 semanas após a primeira dose. Parece que esse espaçamento maior entre as doses gera uma resposta imunológica melhor e, de alguma forma, uma proteção maior. Então, assim, nossa preocupação maior é justamente com a vacina da Coronavac, porque o espaço de tempo é muito curto. Se houver qualquer contratempo em relação à IFA, que ainda é importada da China, pode ser que atrase essa segunda dose. Isso não pode acontecer, porque a gente não tem dados mostrando, principalmente em relação à Coronavac, a eficácia dessa vacina dada posteriormente a esses 28 dias que foi programado no estudo, né? Doutor Júlio, essa semana a gente conversou aqui ao longo da programação da Bandeirantes com vários prefeitos. O prefeito de Araraquara, por exemplo, que está passando por uma fase terrível, colapso do sistema de saúde, enfim, até lockdown foi definido. O prefeito de Chapecó também, Chapecó está vivendo uma crise também terrível mesmo, nos dois casos, em outros tantos, já com efeitos da nova cepa,
do coronavírus, a P1, né, que é aquela de Manaus, do Brasil e tal. E os dois prefeitos relatavam que têm notado, de forma empírica, lógico, que nessa nova fase tem muita gente jovem internada. Muita gente jovem internada, em alguns casos com quadros delicados mesmo. Essa é uma nova característica dessa nova cepa, dá para dizer isso ou ainda não? Então, tem sido relatado isso, né? A gente não tem nenhum estudo mais aprofundado, mas a percepção geral realmente é essa, né? Parece que acomete mais jovens, parece também que quem já teve a doença não está 100% protegido. A gente viu uma taxa de reinfecção maior, que a gente chama de escape imune, e a gente também desconhece se a vacina continua protegendo, né? As duas vacinas que estão sendo ministradas para essa nova variante. Então, assim, além de tudo isso, né, ela é mais transmissível, e é isso que gera o aumento na demanda nos serviços de saúde, porque de repente você tem uma superlotação das suas unidades de saúde, dos leitos de terapia intensiva, inclusive com falta de oxigênio, como ocorreu em Manaus e em algumas cidades do Amazonas e do Pará. E o que está acontecendo em Araraquara, né? Repentinamente houve uma demanda expressiva por leitos de UTI, e isso assustou os gestores e foi tomada a medida acertada do ponto de vista da gestão. Quando falta leitos, quando você não tem oxigênio, resta essa medida extrema de fechar tudo com o objetivo de controlar a circulação do vírus. Doutor Júlio, mais cedo aqui eu trouxe números da plataforma Worldometer sobre vacinação, sobre casos de Covid no Brasil, aqui também vacinação, etc. Mas no caso específico de Covid, essa plataforma mostra que o Brasil atingiu o pico exatamente no dia que começou a vacinação, foi um número maior, né, de novos casos e tal, 17 de janeiro. E de lá para cá, segundo essa plataforma, houve uma queda de 18,7% do número de casos de pessoas infectadas. Em 24 de janeiro, por exemplo, que foi o primeiro levantamento depois do início da vacinação que eles fizeram, o Brasil tinha 973 mil pessoas infectadas, isso caiu para sexta-feira, para ontem, para 791 mil, quer dizer, uma queda ali de 18,7%. É possível afirmar que confirmada essa queda, né? Isso tem a ver já com a vacinação? Ou tem a ver mais com os cuidados que as pessoas continuam tendo, grande parte da população continua tendo, a outra grande parte que também negligencia, mas enfim, tem muita gente que ainda se cuida muito para evitar a contaminação. O que é que poderia explicar essa redução? Na verdade, as medidas preventivas, né? Só para a gente contextualizar, né? Como você falou, 14 de janeiro é justamente 15 dias depois, após as festas de Natal e Réveillon, que foi o pior momento. Então, a tendência depois desse momento de grande aglomeração, de grande transmissão do vírus, é haver um aumento, e isso se reflete 2 semanas após esse aumento de contato entre as pessoas, então por isso que o pico em janeiro, e a tendência é normalizar isso, é diminuir o número de casos, voltar ao patamar que nós tínhamos anteriormente, antes das festas do final de ano. Isso aconteceu na campanha eleitoral também, houve um aumento por conta do aumento do contato entre as pessoas, por conta da campanha eleitoral, e muito provavelmente essa tendência de queda no número de casos, mas sem impacto ainda no número de óbitos, pode se repetir um aumento novamente após o carnaval agora, né? A gente viu cenas de aglomeração. Então essa tendência que você falou, de redução de casos, que é real, 18%, impactaria num futuro próximo na redução no número de óbitos também, porque primeiro caiu os casos, para depois cair internações, para depois cair os óbitos. Só que a gente teve um feriado importante aí, apesar de diversos prefeitos e governadores ter cancelado as festividades, a gente viu cenas lamentáveis aí de aglomerações, de festas clandestinas, assim como ocorreu no Natal e Réveillon. Então, assim, a gente não tem uma perspectiva muito positiva nos próximos dias, por 2 motivos: por conta desse aumento do contato que ocorreu durante o carnaval e por conta da circulação de uma nova variante, que é essa P1,
que é 60% mais transmissível. Então, todo contato que a gente tinha, que poderia estar associado a essa queda numa situação de uma nova variante, a gente vai precisar intensificar esses contatos para permanecer ou intensificar essa tendência de queda. Nós estamos conversando com o pesquisador infectologista Júlio Croda. Doutor Júlio, o senhor falou numa das respostas anteriores que em relação a essa nova cepa não se sabe ainda muita coisa, né? E é natural que seja assim mesmo. E, inclusive não se descarta a hipótese, que seria terrível, da nossa vacina já não dar conta dessa nova variante, né? Não ter a eficácia que a gente esperava que ela tivesse. Quando é que a gente vai saber se ela tem ou não tem, se a nossa vacina tem e que nível de eficácia ela tem? Essa pesquisa que está sendo feita em Serrana, no interior de São Paulo, de vacinação em massa, pode trazer luz sobre esse aspecto também, doutor? Sim, com certeza. Eu acho assim, tem vários momentos que a gente pode entender melhor essa variante. Um é os dados do laboratório, que a gente chama de anticorpo neutralizante. Quer dizer, vamos supor, quem tomou a vacina produz anticorpos e isso pode ser testado no laboratório contra a nova variante. Entender se quem tomou a vacina tem o mesmo nível de anticorpo neutralizante para essa nova variante do que tem para as outras variantes que já circulavam no Brasil. Então, primeiro a gente olha no laboratório. Mas a prova definitiva é o que você falou. A gente precisa ver na prática, na população, se com a circulação da nova variante, a vacina vai continuar protegendo. Em Serrana, é um projeto muito bonito. Não tem ainda relato da circulação da nova variante. Então, está sendo feita uma vacinação em massa. Eventualmente, se essa nova variante circular no estado de São Paulo todo e circular na cidade de Serrana, a gente também vai ver o impacto da vacinação, especificamente nessa cidade, onde a gente tem todos os dados. É um projeto muito bem feito pelo Instituto Butantan. Tem outro projeto que é em Manaus, que já circula a nova variante AP1, 90% dos novos casos é da variante P1. O governo federal, ele priorizou a vacinação em Manaus e liberou a vacinação para as pessoas acima de 50 anos, por conta da tragédia, da falta de oxigênio, da falta de leitos que ocorre lá. Em parceria com a Fundação de Vigilância e Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus, eu estou conduzindo uma pesquisa com apoio da OPAS para avaliar também o que a gente chama de efetividade da vacina lá, porque no mundo real, como que a vacina está protegendo na cidade de Manaus. Então, acho que a gente vai ter dados em breve a respeito disso e pode informar a população e dar um certo alívio ou conforto se a vacina ainda continua funcionando ou não para a nova variante. Doutor Júlio Croda, eu gostaria de uma avaliação sua, olhando para trás, né? Desde daqui a pouco, dia 26 agora, vai completar um ano que é do aparecimento do primeiro caso de coronavírus aqui no nosso país. Bom, hoje, um ano depois, temos mais de 10 milhões de pessoas infectadas, o registro indica isso, né, os registros, mas também temos mais de 9 milhões de pessoas curadas ou recuperadas da Covid-19. Né? Muito disso, é claro, tudo isso em razão do esforço, sobretudo, dos profissionais da área de saúde. Né? Isso representa um percentual importante, né? 97,3% do total de infectados foram curados no Brasil. 97%. É muita coisa. O senhor diria que hoje, apesar das variantes, apesar de tudo, como é que eu diria, o nosso sistema de saúde, os médicos, os enfermeiros, já adquiriram uma experiência de tal maneira que hoje as pessoas que eles são capazes de salvar mais gente, entendeu? Assim, queria saber o que o senhor acha disso, se ao longo desse período, se tem sido determinante essa experiência para que as pessoas tenham uma chance melhor de sobrevida. O que o senhor acha disso? Com certeza, né? O tratamento melhorou, a gente sabe conduzir melhor o paciente, principalmente entender que é importante monitorar esse paciente para hipoxemia silenciosa, quer dizer, ver a saturação dele, ver se não está caindo. Muitos pacientes não sentem sintoma, mas apresentam um quadro de comprometimento importante.
É importante, o corticóide mostrou ser um tratamento importante, anticoagulante para um grupo específico também se mostrou importante. A gente também entendeu o que não funciona, né? Esses antivirais, ivermectina, cloroquina não funciona. A gente entendeu como conduzir esses pacientes dentro de terapia intensiva, por exemplo, pronação desses pacientes, uma fisioterapia bastante adequada. Então, assim, a gente aprendeu muito, tanto que você pode observar a mortalidade desses pacientes no setor privado, comparado com o público, é totalmente diferente, mas mais impressionante a mortalidade, por exemplo, comparado na região norte com a região sul, né? Na região norte, por exemplo, quase 80% das pessoas que se internam em UTI vão a óbito, enquanto na região sul esse índice chega a 30% a 40%. Então, isso mostra as diferenças regionais e também a qualidade na prestação de serviço. Ou seja, a gente aprendeu a tratar melhor esses pacientes, mas é necessário que tenha profissionais, tenha leitos de terapia intensiva, tenha oxigênio. Então, é preciso prover condições adequadas para tratar esse paciente. E no momento que há um caos, né, no serviço de saúde, onde você não tem leitos, onde falta leitos, onde falta médico, onde falta profissionais, a tendência é a mortalidade aumentar. Então, por exemplo, na cidade de Manaus, quando faltou oxigênio, a mortalidade chegou quase a 100% de quem precisou de unidade de terapia intensiva. Então, a gente tem que evitar isso para preservar essa qualidade no atendimento e aumentar a chance dessas pessoas sobreviverem, principalmente os pacientes mais graves. Doutor Júlio Croda, para encerrar pelo menos da minha parte, eu queria saber do senhor o seguinte, a gente já falou que esse programa de vacinação começou com grandes dificuldades, porque faltou o governo central, o governo federal, comandar todo esse processo, e a gente tem visto algumas consequências nocivas, né, dessa falta de uma organização, de uma mente comandando todo o processo, que são cidades, municípios que estão fazendo do seu jeito, cada um define as suas prioridades. Há a escassez de vacina, várias cidades, nesse momento agora que a gente está conversando, muitos municípios importantes, até alguns grandes importantes, que já não tem mais dose de vacina, não tem, acabou. Que tipo de consequência no resultado final dessa imunização esses percalços no meio do caminho podem provocar ou não podem provocar? Eu acho que o principal ponto aí é a falta do imunizante, né? Isso desestimula as pessoas a se vacinarem. Isso leva mais tempo também de vacinação, principalmente no grupo prioritário, que são pessoas acima de 60 anos. Continua sendo o principal grupo que é admitido nos hospitais, que é admitido em terapia intensiva e que eventualmente vão a óbito. A idade é o principal fator de risco realmente para o óbito. Então, a gente começou a vacinar profissionais de saúde, depois acima de 90 anos, 85, 80, e aí vai baixando. Então, enquanto a gente não vacinar maciçamente todas as pessoas acima de 60 anos, as pessoas com comorbidade, a gente ainda vai ter essa média móvel bastante elevada de óbitos, né, de 1.000 óbitos diários. Então, assim, são pessoas que estão morrendo todo dia e são mortes que poderiam ser evitadas se tivéssemos vacina suficiente para estar ampliando esse público-alvo, né, e não estar limitando assim, só acima de 90 anos, só acima de 80 anos. Então, é nesse sentido que a gente tem que focar nossos esforços, o governo federal também, de adquirir o maior número de doses possíveis para ampliação desse público-alvo. E a gente sabe vacinar. O Brasil pode vacinar de 500 a 1 milhão de pessoas dia facilmente e rapidamente reverter esse cenário. É possível, sim, ter um impacto maior do que a gente vem tendo com a vacinação em massa, principalmente dessa população de idosos, que para mim tem que ser vacinada o mais rápido possível. Doutor Júlio Croda, muito obrigado pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes, foi um prazer ouvi-lo mais uma vez e seguramente vamos voltar a conversar em breve, tá bom, doutor? Um abraço, é um prazer estar conversando com vocês aí da Rádio Bandeirantes, estou à disposição.
Muito obrigado. Boa sorte, doutor Júlio. Um abraço. Muito obrigado. Tá, e o doutor Júlio Croda, que é infectologista e pesquisador da Fiocruz.